boa noite. Mas que prazer estar sintonizado nesse instante com você. E vem aí mais um campeão de audiência. Começa agora o jornal de maior credibilidade na internet. Jornal Aqui e Agora. Agora são 7h01. Muito boa noite para você que está acompanhando a programação da Rádio Positivo do Brasil. Vamos aos destaques da edição deste sábado. Polícia Civil prende 21 e mira traficantes que atuam na fronteira. Deputado aciona a Procuradoria-Geral da República contra ministro de Lula por farra das viagens. Homem espanca a esposa de 17 anos até a morte. Feira de Santana decreta estado de emergência por surto de dengue. E ainda, criminosos usam o Desenrola Brasil para aplicar golpes. Hoje, dia 22 de julho, está no ar a edição de número 367 do jornal mais informativo do rádio brasileiro e da internet. Começa agora o jornal de maior credibilidade na internet. Jornal Aqui e Agora. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Cáceres, que fica a 225 quilômetros a oeste de Cuiabá, deflagrou na manhã da última sexta-feira, dia 21, a Operação Kraken. A ação policial visou ao cumprimento de 91 ordens judiciais com alvo em uma organização criminosa envolvida em crimes de tráfico de drogas, tráfico de armas e homicídios na região da fronteira entre o Brasil e a Bolívia. No total foram cumpridos 21 mandatos de prisão, 36 de busca e apreensão domiciliar, 22 de quebras de sigilos de dados, 3 quebras de sigilo fiscal, 3 quebras de sigilo financeiro, 3 de bloqueios de valores e 3 de sequestros de bens. As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Cáceres, Sapezal, Pontes e Lacerda e Tangará da Serra e Vilhena, em Rondônia. A operação tem como foco o combate à atuação do grupo criminoso na região de fronteira, em especial nas cidades envolvidas no esquema criminoso. A operação conta com a participação de policiais civis da Delegacia Regional de Cáceres, Mirassol do Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, Araputanga, Tangará da Serra, Pontes e Lacerda, Sapezal e com apoio da Gerência de Operações Especiais, o GOI, Canifron e Centro Integrado de Operações Aéreas, o CIOPAE. O nome Kraken atribuído à operação é uma referência ao monstro mitológico que habitava nas profundezas do mar, conhecido por sua força avassaladora. Da mesma forma, a operação tem como objetivo desmantelar a organização criminosa de grande periculosidade que vinha causando medo e insegurança nas cidades-alvo. O deputado Nicolas Ferreira deu entrada em uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República, PGR, contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Segundo reportagem do jornal Metrópolis, Juscelino é suspeito de usar de forma irregular passagens aéreas e recursos de diárias recebidas por viagens no Brasil e no exterior. Segundo o levantamento do Metrópolis, as prestações de contas dos valores de passagens nacionais e internacionais do ministro apresentam inconsistências. Juscelino Filho também teria a prática de permanecer nos locais que visita por mais tempo do que os compromissos oficiais exigiriam. Isso teria acontecido pelo menos 8 vezes, o que garante valores de diárias maiores que os necessários. Durante viagem a Portugal, por exemplo, Juscelino teria recebido quase 10 mil por 4 diárias. No entanto, apenas uma reunião estava prevista na agenda oficial do ministro. Agora são 7h05, 7h05. Rádio Positivo com você no trânsito.
Vamos às notícias do trânsito para você ficar bem informado aqui no Jornal Aqui Agora. Na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes está fluindo sem retenção no sentido Goiazeires, nas proximidades do aeroporto. Na Estrada dos Remédios está fluindo sem retenção nas proximidades do cruzamento com a rua Tabaiares. Na Avenida Cajangá tem fluxo intenso no sentido subúrbio, nas proximidades do cruzamento com a rua General Polidoro. Na Avenida Doutor José Rufino tem fluxo moderado em ambos os sentidos na altura do Colégio Visão. Na Rua da Aurora, flui sem retenção na altura do cruzamento com a Avenida Conde da Boa Vista. Na Avenida Herculano Bandeira está fluindo sem retenção na altura da Igreja do Pina. Na Avenida Abdias de Carvalho, flui sem retenção em ambos os sentidos na altura do cruzamento com a Avenida General San Martín. Na Avenida Recife tem trânsito intenso no sentido aeroporto na altura do Pan de Areias. E na Avenida Governador Agamenon Magalhães apresenta trânsito intenso no sentido Olinda, na altura da Reitoria da Universidade de Pernambuco. Rádio Positivo com você no trânsito. Uma mulher de apenas 17 anos foi encontrada morta sobre a cama do quarto no final da tarde da última sexta-feira, dia 21. A adolescente estaria morando há aproximadamente 2 meses com um companheiro de 24 anos. O caso aconteceu em uma fazenda de Rio Branco, no Acre, localizada na altura do quilômetro 12, na estrada do Barro Vermelho. A vítima foi identificada apenas pelo primeiro nome, Lauane, e seria natural de Vila Califórnia, distrito de estado de Rondônia. Já o suspeito atende pelo nome de Mateus. O casal foi contratado para trabalhar na fazenda. De acordo com informações, no período da tarde, Mateus teria ido até a casa do caseiro com as roupas e o rosto sujo de sangue e comunicado que teria matado a mulher e estaria indo embora. Após o crime, o suspeito fugiu por uma área de mata que sai na estrada Transacreana, onde residem seus familiares. Assustado, o caseiro foi até a casa verificar que havia acontecido e encontrou a mulher sem vida sobre a cama. Imediatamente, o homem acionou a polícia militar e o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, que apenas atestou o óbito. Segundo informações, a mulher foi morta por espancamento e o criminoso ainda usou um objeto contundente, possivelmente um martelo, deixando o rosto da vítima completamente desfigurado. O corpo da vítima foi resgatado pelo Instituto Médico Legal IML e as polícias civil e militar realizaram buscas na tentativa de prender o criminoso. O constante crescimento no número de casos de dengue na cidade de Feira de Santana obrigou a prefeitura a decretar na manhã de ontem, sexta-feira, dia 21, estado de emergência em saúde pública. De janeiro deste ano até a última quinta-feira, dia 20, 978 casos da doença e 4 mortes por dengue grave foram registradas na cidade, localizada a cerca de 100 quilômetros de Salvador. O prefeito da Princesinha do Sertão, Colbert Martins, anunciou por meio das redes sociais o decreto que pediu ao Ministério Público da Bahia a autorização para ter acesso a casas fechadas que possam ter foco no mosquito Aedes aegypti. Além de contatar o Ministério Público da Bahia, o Ministério Público da Bahia, o gestor municipal também solicitou o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros para promover segurança aos agentes de endemias. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, os dados acumulados até o dia 15 deste mês mostram que foram registrados 35.567 casos prováveis da doença, representando um aumento significativo de 17,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram notificados 30.163 casos. Um total de 375 municípios realizaram notificações relacionadas a casos de dengue. Dentre esses municípios, 158 apresentaram incidência igual ou superior a 100 casos por 100 mil habitantes, tornando-se áreas de maior alerta para as autoridades de saúde. Além disso, 23 municípios foram classificados como em situação epidêmica, como análise feita nas últimas 4 semanas epidemiológicas. Ainda de acordo com a CESAB, os municípios de Acajutiba, Alagoinhas, América, Camaçari, Dourada, Conceição do Almeida, Crisópolis, Feira de Santana, Gandu, Governador Mangabeira, Ipaú, Itagi,
Lagoa Real, Matina, Morro do Chapéu, Nova Canaã, Novo Horizonte, Rio Real, Rodelas, Salvador, Santa Cruz, Cabralha, Santo Antônio de Jesus, Tanque Novo e Uruçuca estão enfrentando uma epidemia de dengue de acordo com os dados das últimas 4 semanas epidemiológicas. A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador para colher dados sobre os números de casos registrados na cidade e saber quais medidas estão sendo tomadas para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, mas não houve resposta até o fechamento desta matéria. Luciana Santos anuncia recursos para modernizar unidades de pesquisa. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação se reuniu na última quarta-feira, dia 19, com os diretores das 17 unidades de pesquisas vinculadas à pasta. Ela também antecipou que o próximo concurso público terá 196 vagas para essas instituições. A reportagem é de Lana Cristina. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai ampliar para 196 o número de vagas para as unidades de pesquisa no próximo concurso público promovido pela pasta e vai destinar mais de 50 milhões de reais para a recuperação da infraestrutura e recomposição orçamentária das instituições. O dinheiro poderá ser usado para a preservação dos acervos e modernização de laboratórios. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela ministra Luciana Santos, durante reunião com os representantes das 17 unidades de pesquisa vinculadas. A ministra também garantiu a manutenção do programa de capacitação institucional, conhecido pela sigla PCI, em 2024. O PCI concede bolsas de nível técnico até o pós-doutorado, sendo um importante apoio à execução de projetos de pesquisa. O concurso público anunciado também vai destinar vagas para o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Serão 618. Na reunião, Luciana Santos ainda deu posse aos novos diretores do Museu Paraense Emílio Gueldi, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. Agora às 7h13, 7h13. Correios abre novo centro para cargas internacionais em Valinhos, São Paulo. Repórter Leandro Martins. As cargas internacionais transportadas pelos Correios ganharam um novo centro de distribuição. Fica em Valinhos, na região de Campinas, São Paulo, e é o primeiro fora de uma capital, já que as outras unidades estão em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de agora, as cargas poderão ser liberadas sem impostos, confiscadas ou tributadas com análise da Receita Federal, Exército, Anvisa, IBAMA e Vigiagro, em escritórios que ficam dentro da unidade. O novo Centro Internacional dos Correios de Valinhos tem capacidade para receber 60 mil encomendas por dia e acelerar a distribuição da carga que chega do exterior. A unidade fica próxima ao Aeroporto Internacional de Viracopos e tem acesso rápido também ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, explica por que a localização do novo centro de distribuição vai representar economia de tempo para quem espera por encomendas do exterior. Hoje, o cenário das mercadorias internacionais, o comércio exterior para nós, ele está em franco crescimento. Hoje a nossa carga ela fica de toda forma acumulada em Curitiba, então a gente acaba às vezes não sendo tão eficiente. Fabiano Silva disse ainda que o Centro de Valinhos faz parte de um projeto de descentralização das encomendas, a partir da abertura de novos centros previstos para Brasília e em cidades do Norte e Nordeste. O objetivo é valorizar a estatal, que foi sucateada nos últimos anos para forçar a privatização. Em abril deste ano, o governo federal retirou os Correios da lista de programas de desestatização. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Agora são 7h15, 7h15. Daqui a pouco você vai ouvir no jornal Aqui Agora. Criminosos usam o Desenrola Brasil para aplicar golpes na internet. Foragido da justiça há 20 anos é preso em São Félix do Xingu, no sul do Pará. E ainda
Ônibus é incendiado durante protesto em Olinda, Pernambuco. Essas e outras notícias você ouve logo após o intervalo. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. Informação com precisão é na Rádio Positivo do Brasil. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Rádio Web Positivo do Brasil. O ouvinte em primeiro lugar. Rádio de Ouro. Todos os sábados, às 2 da madrugada, Júlio Bueno comanda o programa. Expresso do Rock. O melhor do rock em todas as suas vertentes. Rádio Positivo do Brasil. Cior Clínica Integrada de Odontologia e Radiologia. Dr. Emerson de Andrade e Dr. Arthur Rizieri. Cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial, implantodontia, endodontia, canal, ortodontia, aparelhos, radiologia, odontologia estética, autoligáveis e estéticos. Avenida Barão do Rio Branco, número 64, Centro, Guanambi, 7734522636, 99825 1113. Cior, Clínica Integrada de Odontologia e Radiologia. Na lanchonete Sabores da Manu você encontra todas as variedades em lanches, doces e salgados, além de um atendimento personalizado. Confere lá! Lanchonete Sabores da Manu fica situada na rua Tambaú, número 245, Vila Fátima, próximo ao supermercado União, São Vicente, São Paulo. Telefone WhatsApp 13 99785-2375 99785-2375. Lanchonete Sabores da Manu, a melhor lanchonete de São Vicente e região. Fênix, locação de máquinas e equipamentos. Agora as construtoras e empreiteiros têm razão de comemorar. Já existe a Fênix, para lhes dar tranquilidade, alugando pelo tempo que for necessário a máquina e o equipamento para a construção. Fênix, locação de máquinas e equipamentos. Fones 3479-2201 e 9218-7278. Fênix, a seu serviço. Acalma o meu coração. Nada melhor do que andar cheiroso, perfumado, com cheiro de alegria e felicidade. E pensando nisso, a Cheirinho Bom Perfumaria preparou uma mega promoção para você. Toda loja com descontos incríveis. É isso mesmo. Toda linha de perfumaria, maquiagens e moda íntima com preços imbatíveis você encontra na Cheirinho Bom Perfumaria. Tudo o que você precisa para se sentir bem com a vida você encontra na Cheirinho Bom Perfumaria. E só na Cheirinho Bom Perfumaria você encontra a melhor forma de pagamento, à vista ou em todos os cartões. Faça-nos uma visita e comprove o que estamos anunciando. Cheirinho Bom Perfumaria, a loja que tem o seu cheiro. Na rua João Pessoa 31. Telefone 98998-6497. Organização Cida Oliveira. Acalma o meu coração. Sábados e domingos, às 7 da manhã e às 12 horas, você fica bem informado ouvindo o Jornal Brasil News no comando de Cleiton Basso. Rádio Positivo do Brasil. Você sabia que existe um alimento com os ômegas 3, 6, 7 e 9, vitamina A e vitamina E naturalmente? Estou falando do óleo de avestruz Amazon Strútil, gente. É fantástico ter em casa esse show de nutriente. Deixe sua alimentação e de toda a família mais nutritiva. Adquira o seu.
qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer casar, Pitu Cola e você vai bombar. Gelo, pegou, brindou, tomou. Pitu Cola, cola, nossa festa cola. Pitu Cola, na galera cola. Pitu Cola, cola, essa onda cola. Chegou, você cola em Pitu Cola. Beba com moderação. Todos os domingos, você ouve os melhores sucessos nacionais e internacionais, além da tradução de Robson Gomes, no programa Love Night, a partir das 9 da noite, aqui na sua Rádio Positivo do Brasil. Rádio Positivo de Pernambuco. Rádio Positivo de Pernambuco. Do jeito que você gosta. Nossa rádio e você. 100% mais qualidade no ar. Totalmente digital. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. No comando e apresentação, Gustavo Leal. Gustavo Leal, o comunicativo. Agora são 7 horas 22 minutos, 7h22, estamos de volta com o jornal mais informativo do Rádio Brasileiro e da internet, o Aqui Agora. E para você, meu amigo e minha amiga, vem aí no mês de outubro a Rádio América com uma nova programação, mas mantendo a mesma qualidade sonora para você que nos acompanha aqui pela internet, tá certo? Muito obrigado e vem aí a Rádio América para você no mês de outubro. O programa Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal, que entrou em vigor no último dia 17, veio para facilitar a vida dos brasileiros e diminuir a inadimplência da população, com o principal objetivo de reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia, permitindo melhores condições de renegociação de dívidas bancárias. O programa já vem sendo utilizado por criminosos para aplicação de golpes contra os beneficiados. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, divulgou um alerta para os golpistas, para os golpes. Segundo a entidade, criminosos podem aproveitar o programa para aplicar golpes por meio de links falsos e da engenharia social, que usa técnicas para enganar o usuário para que ele forneça dados confidenciais, além de realizar transações financeiras para os golpistas. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, Augusto Vasconcelos, investigações estão ocorrendo para eliminar as quadrilhas que estão aplicando os golpes. De acordo com o Vasconcelos, a recomendação é que todos os clientes que efetuem negociações procurem os canais oficiais dos bancos para evitar qualquer tentativa de golpe. Abre aspas. Em caso de dúvida, o ideal é entrar em contato com os bancos. Fecha aspas. O diretor do Comitê de Prevenção de Fraudes da FEBRABAN, Adriano Volpini, é muito importante que o cliente não clique em links recebidos por aplicativos de mensagens de redes sociais e patrocinados em sites de busca. A FEBRABAN orienta que as pessoas interessadas em renegociar as dívidas dentro do Desenrola Brasil busquem informações apenas de dentro dos canais oficiais dos bancos que aderiram ao programa, como nas agências do Internet Bank ou em seus aplicativos bancários. Se for negociar no Internet Bank, a entidade orienta que, para o acesso, o próprio usuário digite o endereço da instituição financeira. Ainda conforme Augusto Vasconcelos, do Sindicato dos Bancários, o golpe consiste em enviar mensagens para pessoas informando sobre as dívidas que elas possuem e repassando dados pessoais que fazem as vítimas acreditarem que se tratam de profissionais de instituições financeiras. Se o cliente desconfiar de alguma proposta ou do valor, ele deve entrar em contato com o banco nos seus canais oficiais. Além disso, somente após a formalização de um contrato de renegociação é que o usuário pode ter os valores debitados da conta, nas datas acordadas. Outro alerta é, em caso de boletos, checar na hora do pagamento se o está sendo feito realmente para a instituição financeira com a qual o cliente tem a pendência. A FEBRABAN acrescenta que não envia comunicado para renegociar dívidas no Desenrola. Caso receba qualquer mensagem com o logotipo da entidade ou de bancos, o cliente deve descartá-la e entrar em contato com os canais oficiais da instituição financeira, como a agência Internet Bank e o aplicativo bancário.
Foragido da justiça há mais de 20 anos, Deusimar Alves Gonçalves, conhecido como Careca, foi preso em São Félix do Xingu, no sul do Pará, pelo crime de homicídio qualificado. Crime agravado devido à natureza dos meios utilizados ou grau de perversidade. Ele foi detido na última quinta-feira, dia 20, durante a operação da Polícia Civil do Pará e do Ceará. De acordo com a Polícia Civil do Pará, o mandado de prisão foi expedido pela comarca de Santana do Cariri, no Ceará. A investigação é sobre um homicídio ocorrido no município, no ano de 2002, em uma escola. Careca teria assassinado uma pessoa no Dia dos Pais, dentro da escola. No ato da prisão do suspeito foram encontrados uma arma de fogo de um homem ligado a Deusimar, que não tinha porte de arma. Os dois foram presos e levados à unidade policial. O homem que o acompanhava foi liberado mediante pagamento de fiança e Deusimar ficou sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária à disposição da Justiça. Ministério da Saúde vai ampliar tratamento de hepatites virais. A meta é eliminar a doença até 2023. O Ministério da Saúde também vai investir na vacinação como forma de prevenção. A reportagem é de Roberta Lopes. O Ministério da Saúde vai ampliar e simplificar o diagnóstico e tratamento da hepatite B no SUS, o Sistema Único de Saúde. A expectativa, com a adoção das novas diretrizes, é mais que dobrar o número de pessoas em tratamento. Hoje, 41 pessoas têm acesso aos medicamentos e esse número pode chegar a 100 mil. Além do tratamento, a pasta também investe em ações de prevenção, como a vacinação contra hepatite A e B, e na expansão do acesso a diagnóstico e tratamento contra hepatite B e C. Com isso, a pasta espera que a doença seja eliminada até 2030. Segundo o Ministério, estima-se que cerca de 520 mil pessoas tenham hepatite C, mas ainda sem diagnóstico e tratamento. Até 2022, cerca de 150 mil pessoas já tinham sido diagnosticadas, tratadas e curadas da hepatite C. No caso da hepatite B, estima-se que quase 1 milhão de pessoas vivam com a doença no país e dessas, 700 mil ainda não foram diagnosticadas. Até 2022, 264 mil pacientes tinham sido diagnosticados com a doença e 41 mil estão em tratamento. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes. Agora 7 horas 28 minutos, 7h28. INSS muda a tecnologia e reduz tempo de fechamento da folha de pagamento. Repórter Renato Ribeiro. INSS muda a tecnologia e reduz pela metade o tempo de fechamento da folha de pagamento, que passou de 96 horas para 48 horas. A medida foi anunciada nesta quarta-feira e beneficia mais de 38 milhões de pessoas. A redução no tempo aconteceu com a troca de computadores antigos por novos, mais seguros, rápidos e com linguagem de computação mais moderna. Segundo o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, a modernização da folha é uma garantia de que os pagamentos sairão no dia e tempo certos. Além disso, segundo ele, o tempo de sobra permite melhorias em outros serviços, como Meu INSS e Prova de Vida, e ajuda também a reduzir a fila do INSS, que chegou a quase 1.800.000 pedidos em junho deste ano. O servidor nosso é um recurso caro, o servidor nosso é especializado em benefício. Toda vez que eu tenho que usá-lo para outra tarefa, e que a tecnologia pode substituir essa tarefa, como a automação, por exemplo, que faz os benefícios mais simples, eu acabo impactando na vida desses brasileiros que estão na fila, porque eu consigo decidir rapidamente os benefícios mais simples. Então, todos os processos de tecnologia acabam impactando. A Previdência paga mensalmente 92 bilhões de reais em benefícios, auxílios e aposentadorias. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Um ônibus foi incendiado, chegando a explodir algumas vezes durante um protesto na Avenida Fagundes Varela, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, no Grande Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. O ato começou no fim da tarde da última sexta-feira. Imagens enviadas mostraram que, inicialmente, manifestantes queimaram pneus e entulhos, bloqueando toda a avenida.
Pelo vídeo, é possível ver ainda 3 focos de protesto em diferentes pontos do bairro. À noite, de acordo com testemunhas, um grupo de homens encapuzados ateou fogo a um ônibus no cruzamento da Avenida Fagundes Varela com a rua Pedro Álvares Cabral. Um dos vídeos enviados mostrou que o veículo explodiu, ao menos 2 vezes. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 18 horas e enviou ao local 3 viaturas de autobomba-tanque para apagar as chamas. A corporação disse ainda que fez a limpeza da pista e liberou por volta das 19h40. Segundo informações de testemunhas ouvidas, o protesto foi organizado por moradores de uma comunidade próxima em resposta a uma ação policial que teria resultado na morte do chefe de um grupo de tráfico de drogas. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar confirmou que o protesto teve ligação com o caso da morte desse homem. Segundo a corporação, após troca de tiros na comunidade da Ilha do Rato, um dos suspeitos apontado como chefe do tráfico local foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos com ele um revólver calibre 38 e uma arma artesanal. A polícia disse também que a situação foi acalmada e a via liberada. Ministro da Saúde investe 242 milhões de reais para aprimorar o Sistema Único de Saúde, o SUS. Desse valor, 191,6 milhões vão financiar 4 chamadas públicas. Ainda no mês de julho, 50,4 milhões serão destinados para novas contratações de pesquisas estratégicas em saúde em 2024. A reportagem é de Lademir Filipim. O Ministério da Saúde vai investir 242 milhões de reais na contratação de pesquisas voltadas ao aprimoramento do Sistema Único de Saúde, o SUS. O recurso será repassado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, considerando sua capacidade técnica. Desse valor, 191 milhões e 600 mil reais vão financiar 4 chamadas públicas ainda no mês de julho e 50 milhões e 400 mil reais serão destinados para novas contratações e pesquisas estratégicas em saúde em 2024. A iniciativa acontece por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Complexo da Saúde e está alinhada à prioridade do governo federal de valorização da ciência e do desenvolvimento nacional. Uma das ações mais estratégicas desta agenda é a retomada do complexo econômico-industrial da saúde, com medidas para reduzir a dependência do Brasil e assegurar o acesso universal à saúde. A expectativa é que, em até 10 anos, 70% das necessidades do SUS em medicamentos, equipamentos, vacinas e outros materiais médicos passem a ser produzidos no país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lademir Filipim. Agora 7h34, 7h34. Guilherme Boulos lidera a corrida à Prefeitura de São Paulo com 26%, diz pesquisa do Instituto GERP. Da Rádio Brasil de Fato, o repórter Rafael Tatemoto. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, aparece liderando a corrida à Prefeitura de São Paulo. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, aparece liderando a corrida à Prefeitura de São Paulo. É o que aponta um levantamento realizado pelo Instituto GERP. O parlamentar e integrante do MTST aparece com 26% das intenções de voto. Eduardo Bolsonaro, também deputado federal, aparece em segundo lugar com 18%. A pesquisa entrevistou por telefone 800 eleitores paulistanos com mais de 16 anos, entre os dias 10 e 17 de julho. A margem de erro é de 3,54 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95,55%. Ainda de acordo com o levantamento, 22% afirmaram que não votariam em nenhuma das opções e 17% não souberam opinar. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aparece com apenas 6%. Ele é seguido por Tabata Amaral, do PSB, com 5% e por Rodrigo Garcia, do PSDB, com 3%. Fecham a lista Kim Kataguiri, do União Brasil, com 2% e Fernando Holliday, do Republicanos, com 1%.
A rejeição entre os principais colocados não repete a ordem de preferência. Quase metade dos respondentes, cerca de 48%, rejeitam Eduardo Bolsonaro. O percentual de Boulos é de 31% e o de Nunes, 11%. O nome de Guilherme Boulos como candidato à prefeitura pela esquerda foi definido em um acordo entre o PSOL e parte da direção nacional do PT. Para isso, o deputado abdicou de uma candidatura ao governo do estado em 2022 para que o PT apoiasse o nome dele na capital paulista. Parte do PT, entretanto, resiste à manutenção do compromisso estabelecido no ano passado. Já na direita, apesar de a pesquisa GERP indicar tanto o nome de Eduardo Bolsonaro quanto de Nunes na pesquisa estimulada, o cenário está longe de uma definição. Isso porque a tática eleitoral do bolsonarismo para a maior capital do país se divide em duas opções. Uma é ter um candidato alinhado ao núcleo bolsonarista. A outra é investir em uma aliança com Nunes, para ter mais condições de evitar uma vitória da esquerda. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Rafael Tatemoto. Agora 7h36, 7h36. CCJ faz balanço das atividades do primeiro semestre de 2023. Da Rádio Câmara, a repórter Carla Alessandra. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou proposta que modifica o Estatuto do Desarmamento para a compra, porte e comercialização de arma de fogo. Segundo o texto aprovado, para comprar uma arma de fogo, o interessado terá que comprovar idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, além de não haver sido condenado por crime doloso contra a vida, qualificado como hediondo ou a este equiparado. O projeto prevê também que as licenças para porte de arma de fogo serão suspensas automaticamente e as armas apreendidas imediatamente, no caso de o portador ser detido ou abordado bêbado ou sob efeito de drogas, ou ainda em caso de doença psiquiátrica diagnosticada após a concessão da licença. A proposta também prevê que as armas apreendidas sejam doadas para a utilização das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública da União, Estados e Municípios. O relator na comissão, o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, destacou que muitas vezes os órgãos de segurança carecem de armamentos adequados, o que poderia ser minimizado com essa destinação das armas apreendidas. Esse projeto vem em encontro do grande anseio das forças policiais brasileiras, que muitas vezes, por falta de recursos, se veem privadas de dispor de um equipamento mais moderno, mais eficiente no combate ao crime organizado. E com a aprovação desse projeto, com certeza, grande parte dessas armas que são apreendidas, grande parte delas, armas novas e modernas, serão destinadas às nossas forças de segurança pública. Atualmente, as armas apreendidas são destruídas pelo Exército. A proposta que permite que armas apreendidas sejam destinadas aos órgãos de segurança vai ser agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Agora são 7h38, 7h38. Daqui a pouco você vai ouvir no jornal aqui agora. O prefeito de Goiânia, ex-secretário Pedro Eurico e outras duas pessoas ficam feridos após carro bater em caminhão. Prefeitura de Manaus inaugura casa de acolhimento para mulheres. E ainda, homem é preso por violência doméstica e mulher por abandono de incapaz e maus tratos. Essas e outras notícias você ouve logo após o intervalo. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. Curta nossa emissora pelos rádios net. Procure pela nossa emissora. Rádio Positivo do Brasil. Aí depois é só sair ouvindo aonde estiver. Rádio Positivo do Brasil. A sua rádio. 100% mais qualidade no ar. As melhores músicas na melhor web rádio da internet. Fique ligado e confira as novidades em primeira mão. Todos os sábados, às 4h da manhã, você ouve aqui. Programa Pátria Gaúcha. Apresentação Roger Moraes. Rádio Positivo do Brasil. É hora de realizar aquela reforma tão planejada. No Armazém Coral, você economiza com ofertas para deixar a casa novinha. Cerâmica tipo A Itaúnas, branco acetinado, Elizabeth, R$24,90 o metro quadrado. Furadeira de impacto, 3/8, R$229
20 volts Black & Decker, R$ 168,90. Tudo em 10 vezes sem juros com entrega grátis. Compre também pelo site armazencoral.com.br ou pelo aplicativo e receba em casa. Na hora de construir ou reformar, Armazém Coral em primeiro lugar. Laís Virgínia, fisioterapeuta, fisioterapia domiciliar, limpeza de pele parcial, ventosterapia, acupuntura. Contatos 71-9158-5157. E-mail laiscoy, Virgínia com 2G, @outlook.com. Instagram Laís Virgínia, fisioterapeuta. Você já conhece o mundo da voz? Locuções, vinhetas, jingles, streaming para rádios, site administrável, rádio indoor, curso de locução e ainda programas, programetes e muito mais para sua emissora. Conheça o mundodavoz.com.br, o conteúdo especial para sua produtora, para sua web rádio, para sua emissora. mundodavoz.com.br. Todos os sábados e domingos você ouve o grande debate das 22 horas até 0 hora com Gustavo Leal e César Trindade, aqui na sua Rádio Positivo do Brasil. Natal, São Paulo, Cuiabá ou Porto Alegre. De norte a sul do Brasil, nas grandes e pequenas cidades, o rádio segue cada vez mais forte. Não importa o tamanho da sua empresa, divulgar no rádio é a garantia de mais clientes, resultados rápidos e com menor custo. Rádio, a melhor proposta para o seu anúncio está aqui e os melhores resultados também. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. Lixeiras podem ser foco da dengue. Feche bem o saco plástico e mantenha a lixeira sempre tampada. O melhor remédio é a prevenção. Colabore para viver bem na sua cidade. Água é vida e vida não se desperdiça. Evite molhar as plantas do jardim nas horas mais quentes do dia ou em momentos de muito vento. Parte da água é perdida e não atinge o solo. Prefira o período da manhã e procure molhar a base das plantas, não as folhas. E você pode diminuir ainda mais a perda de água se usar coberturas como folhas ou palhas sobre as porções descobertas do solo. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Olá, meus amores, ouvintes da Rádio Positivo do Brasil. Aqui é a Márcia Ferreira. Todas as sextas-feiras e aos sábados, a partir das 16 horas, estou aqui com vocês na apresentação do programa Saúde com Beleza. Vocês são meus convidados especiais. Saúde com Beleza, mais que um programa, um encontro de amigos. Primeiro lugar, absoluta. Noite de sucessos. Boa noite. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. No comando e apresentação, Gustavo Leal. O comunicativo. Agora 7 horas e 44 minutos, 7h44, estamos de volta com o jornal mais informativo do rádio brasileiro e da internet, o Aqui Agora. 4 pessoas ficaram feridas após um carro colidir com um caminhão na PS-62, no município de Goiânia, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Entre os feridos estão o prefeito da cidade, Eduardo Honório, do União Brasil, e o ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, além do subprocurador federal Joaquim Dias e do motorista João Batista da Silva. Segundo a Prefeitura de Goiânia, Pedro Eurico foi encaminhado ao Hospital Português, no Recife. Os demais tiveram ferimentos leves e, após serem atendidos na UPA da cidade, foram liberados. De acordo com a Prefeitura, o acidente aconteceu no início da tarde da última sexta-feira, dia 21. O prefeito e o ex-secretário estavam no carro do subprocurador Joaquim Dias, que seguia em direção à cidade de Goiânia, quando colidiu com um caminhão que teria vindo na contramão.
Imagens enviadas mostraram uma das laterais do carro completamente amassada, enquanto socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, faziam o atendimento no local. Ainda de acordo com a Prefeitura, o gestor municipal, o subprocurador e o motorista foram encaminhados à UPA, deputado Oswaldo Rabelo, e receberam alta. Pedro Eurico teria sofrido ferimentos no rosto e foi levado ao Hospital Português no Recife. A Prefeitura informou ainda que a agenda de Eduardo Honório, prevista para a última sexta-feira, foi mantida. A reportagem entrou em contato com o Hospital Português para confirmar o estado de saúde de Pedro Eurico, mas até a última atualização desta reportagem não obtivemos retorno. Constituindo um importante marco no combate à violência contra as mulheres, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a SEMASC, inaugurou na última sexta-feira, dia 21, a Casa de Acolhimento para Mulheres, que será localizada no bairro Aparecida, zona sul da capital, com o objetivo de fornecer abrigo e assistência necessária para mulheres e seus filhos que estejam em situação de violência ou de vulnerabilidade social. O local tem a capacidade de atender 30 pessoas que necessitam de proteção imediata. A unidade não funciona no sistema Portas Abertas, e sim mediante encaminhamento de algum dos órgãos do sistema de proteção. Eduardo Lucas, secretário da SEMASC, ressalta que a entrega do abrigo faz parte de um compromisso firmado pelo prefeito Davi Almeida ainda durante a campanha. Abre aspas. Estamos cumprindo mais uma promessa do nosso prefeito ao entregar esta casa de acolhimento. É realização de um sonho. Aqui vamos receber essas mulheres e daremos a elas condições de superar esse ciclo de violência, de superar este direito que foi violado. Esse é um local de recomeços, fecha aspas, destacou o secretário. O espaço, que conta com 6 dormitórios, disponibilizará de abrigo temporário às mulheres e a seus filhos por até 90 dias. Além disso, os acolhidos contarão com o apoio e orientações de uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogas e pedagogas para apoiá-los nesse processo de recuperação emocional. As Icamiabas eram uma tribo de mulheres guerreiras, descritas em relatos e lendas durante o período colonial da América do Sul. Segundo essas narrativas, as Icamiabas viveram em uma região inexplorada e seriam conhecidas por sua força física, habilidades de combate e pela formação de uma sociedade matriarcal, entre que as mulheres destinam o poder político e militar. Essas histórias foram registradas por viajantes e exploradores europeus, como o alemão Georg Erich von Lagerstone-Fort e o francês Charles-Marie de Lacondemare, no século XVIII. Esses relatos geralmente descreviam as Icamiabas como uma tribo de mulheres mulheres belas e valentes que viviam sem a presença de homens. Agora são 7h48, 7h48. Pernambuco possui a menor disponibilidade de água por habitante do país. Repórter Sofia Stein. Pernambuco possui a menor disponibilidade de água por habitante do país. A afirmação é de Almir Cirilo, secretário de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado. Para reverter essa situação, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, assinou o Pacto Nacional para a Gestão de Recursos Hídricos e Construção de Barragens na última segunda-feira. A iniciativa visa fortalecer a cooperação entre os estados e União e aprimorar a gestão de recursos hídricos, a regulação do saneamento e a política de segurança de barragens. Segundo Cirilo, a gestão cuidadosa e planejada é fundamental para o uso racional da água e para aumentar a disponibilidade hídrica. Quando a gente fala que a disponibilidade hídrica é a menor do país, não significa, por exemplo, que nós não tenhamos regiões onde chova muito. A região litorânea chove muito, mas nós não temos ainda a capacidade de acumular água suficiente para atender a todas as demandas. O especialista em recursos hídricos e professor associado da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo Ribeiro Neto, expõe que qualquer região que sofra com o chamado estresse hídrico
tanto em relação à quantidade disponível como à qualidade de rios e riachos, requer uma gestão eficiente. Trazendo aqui particularmente para o caso de Pernambuco, a gente pode ressaltar, por exemplo, a situação da mesorregião do Agreste, no estado, que é particularmente impactada em decorrência da elevada demanda por água e, ao mesmo tempo, uma baixa disponibilidade. De acordo com a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, desde o início do ano, o governo estadual, federal e parlamentares buscam fundos necessários para a conclusão das 4 barragens da Zona da Mata Sul. São elas Panelas 2, Gatos, Barra de Guabiraba e Igarapeba. Reportagem Sofia Stein. Agora 7 horas e 50 minutos, 7h50. 22 estudantes das universidades estaduais vão participar do Parlamento Universitário. Repórter Victor Luiz. 22 estudantes das universidades estaduais do Paraná vão participar da 5ª edição do Parlamento Universitário, o maior programa de simulação de parlamento do país. O evento acontece nesta quinta-feira. São 8 da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 5 da Universidade Estadual de Londrina, 7 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e 2 da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Estarão representadas no PU 2023, além dessas instituições, a Universidade Federal do Paraná, Pontifícia Universidade Católica, Unicuritiba, Unibrasil, Uninter, Estácio, Escola Paranaense de Direito, Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito, Universidade Federal da Fronteira Sul e Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Neste ano, foram 515 inscritos e 76 selecionados. Entre os finalistas, 53,95% são homens e 46,05% mulheres. O Parlamento Universitário começa com a posse de deputadas e deputados universitários, inclusive suplentes, e do governador universitário. Na sequência, será realizada a eleição da mesa diretora e a definição dos líderes dos partidos ou blocos partidários e das lideranças do governo e da oposição. Até o dia 28 de julho, os estudantes universitários de 14 instituições de ensino superior, públicas e privadas, irão vivenciar o dia a dia das atividades dos parlamentares estaduais, com a análise das proposições apresentadas por eles, nas comissões permanentes e no plenário da Assembleia. Os participantes são dos mais variados cursos. Repórter Vitor Luiz. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru, que fica a 68 quilômetros de Manaus, autuou em flagrante na última quinta-feira, por volta das 10h30 da manhã, um indivíduo de 21 anos pelos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra a sua companheira de 33 anos. O crime ocorreu no bairro Morada do Sol, naquele município. Ainda na última quinta-feira, dia 20, foi efetuada a prisão em flagrante de uma mulher de 34 anos por abandono de incapaz e maus tratos praticados contra seus filhos, de 2 e 4 anos, no bairro Correnteza. Segundo a investigadora Gilmara Batista, que está respondendo pela DEP, em relação ao primeiro caso, ambos iniciaram uma discussão e o homem lesionou a vítima, que está grávida de 5 meses. Ele também proferiu ameaças contra ela. A mulher foi levada a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimentos médicos. Abre aspas. O homem foi localizado por uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas e conduzido ao ADEP, onde foi autuado em flagrante. Fecha aspas, disse a investigadora. Já em relação ao segundo caso, Gilmara relatou que os policiais receberam denúncias de vizinhos com vídeos que mostravam as crianças bastante debilitadas. Com base nisso, a equipe policial foi até a residência juntamente com o conselho tutelar e as crianças foram resgatadas. Abre aspas. A mãe delas foi localizada nas proximidades da residência e presa em flagrante pelos crimes de abandono de incapaz e maus tratos. Fecha aspas, contou a investigadora. Ambos foram autuados pelos crimes cometidos e passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário. Agora 7 horas e 54 minutos, 7h54. Polícia Civil do Paraná prende 4 suspeitos de tráfico de drogas em Londrina. Repórter Felipe Salles. A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante 4 pessoas com idades entre 22 e 39 anos por tráfico de drogas. A ação foi nesta terça-feira em Londrina, na região norte do estado.
Foram apreendidos 3 quilos de cocaína, 300 gramas de crack, uma máquina de contar dinheiro, 5 balanças de precisão, 2 veículos, diversas armas de fogo e R$ 2.300. As apurações continuam para localizar outros suspeitos e esclarecer os fatos. A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 da Polícia Civil ou 181 do Disque Denúncia. Repórter Felipe Salles. O Ministério Público do Distrito Federal pediu ao Juizado Especial Criminal em Brasília, na última sexta-feira, dia 21, que arquive uma ação penal na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, é réu por injúria contra a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Na manifestação, a promotora Ana Paula Marimon Reis afirmou que o caso deve ser encerrado sem o julgamento de Bolsonaro, porque ficou esclarecida a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, não há mais prazo para que a Justiça decida uma eventual punição contra o ex-presidente. Em junho, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou o envio da ação penal ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A movimentação ocorreu porque o ex-presidente não tem mais foro privilegiado. Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por ter dito no plenário da Câmara dos Deputados que a deputada não merecia ser estuprada por ser feia. Agora 7 horas e 56 minutos, 7h56. Cordão com desenhos de girassol para deficiências vira símbolo nacional. Repórter Carol Teixeira. Foi sancionada sem vetos a lei que trata do uso do cordão ou colar de girassóis para identificar pessoas com alguma deficiência oculta não vista de imediato. Entre elas estão a surdez, autismo, diabetes, asma, limitações intelectuais, deficiências cognitivas, entre outras. A fita com desenhos de girassóis já é usada como símbolo para identificar essas pessoas em vários países e diversas cidades no Brasil. Agora, trata-se de um símbolo nacional. O relator da proposta, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, destacou que o uso do cordão previne mal-entendidos, dando tranquilidade e segurança aos usuários e aos atendentes. Ele lembrou ainda que o colar vai garantir atendimento adequado, sem a necessidade de explicações ou pedidos. As pessoas com deficiências ocultas ou não aparentes frequentemente passam por constrangimentos ao tentar usufruir de direitos como o atendimento preferencial, ao contrário de, por exemplo, cadeirantes, que costumam ser interpeladas ou até mesmo hostilizadas, essas pessoas com deficiências ocultas, por pessoas que suspeitam que elas possam estar tentando obter alguma vantagem indevida, obrigando-as a sacar laudos e atestados para provar a boa-fé. A lei afirma que o uso do símbolo será opcional e que não substitui a apresentação de documento comprobatório de deficiência quando solicitado. A fita será verde, com diversos girassóis amarelos. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Carol Teixeira. A Justiça determinou, a pedido da Defensoria Pública do Estado, o bloqueio de R$ 8.600.000 da empresa BRK Ambiental para assegurar o pagamento de eventuais indenizações por danos materiais e por danos morais coletivos aos moradores do município de Atalaia, que foram afetados pela enchente ocorrida no começo deste mês. Conforme a decisão proferida na última sexta-feira, dia 21, a BRK deverá apresentar em juízo, no prazo de 48 horas, quais medidas já adotou para a limpeza de entulhos decorrentes dos serviços executados no município e para a desobstrução das vias de escoamento das águas pluviais, bem como provas de que havia realizado a limpeza adequada de suas obras no município. Atalaia foi fortemente atingida pelas chuvas no começo deste mês, resultando em enchentes, desabamentos de residências, deslizamento de barreiras, danos materiais e emocionais à população local. Durante um mutirão promovido pela Defensoria Pública para os entendimentos das vítimas, diversos moradores relataram que os serviços realizados pela BRK Ambiental teriam contribuído para a tragédia, uma vez que a empresa havia deixado parte das obras sem conclusão e não teriam recolhido adequadamente os entulhos das tubulações, o que teria gerado a obstrução do sistema de escoamento de águas pluviais e causando alagamentos em locais não afetados por enchentes anteriores.
Diante dos relatos apresentados pelos moradores, o defensor público Tiago Garcia Carniato realizou a apuração preliminar junto aos órgãos municipais competentes e constatou que a enchente nas áreas apontadas pelos moradores gerou danos materiais a mais de 1.000 pessoas, no valor aproximado de R$ 5.675.259. O valor total do bloqueio leva em consideração os danos morais e materiais. Além disso, conforme o relatório elaborado pelo município, demonstra que a área conhecida como Buraco do Jacaré passou por obras entre os anos de 2014 e 2018 para suportar índices maiores de chuva que o ocorrido neste mês, o que a obra da BRK teria provocado sua obstrução com entulhos. Agora são 7 horas e 59 minutos, 7h59. Governo autoriza reajuste salarial das Forças de Segurança do Distrito Federal. Da Rádio Senado, o repórter Luiz Felipe Liázeba. Foi encaminhada ao Congresso Nacional a medida provisória que garante o reajuste salarial das Forças de Segurança do Distrito Federal. A autorização do uso de recursos próprios foi aprovada na semana passada em sessão no Congresso Nacional. O pagamento de 18% será feito em 2 parcelas de 9%, uma agora em agosto e a outra em janeiro do ano que vem. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, diz que a votação da recomposição salarial foi fruto de uma grande articulação. Bem, depois de muita luta, muita negociação, muita articulação, muita negociação, a gente acaba de conseguir concretizar aí a recomposição salarial da segurança pública do DF. Importante é que a medida provisória foi editada e a partir de agora já é direito dos policiais militares, bombeiros e polícia civil receberem parte dessa compensação que todos nós devemos a eles. O impacto estimado será de 372 milhões de reais, mas a alteração não resultará em aumento da despesa, já que os recursos são do Fundo Constitucional do Distrito Federal, como explica a deputada Érica Cocai, do PT do DF. O Fundo Constitucional, ele arca com toda a estrutura da segurança. Então, nesse sentido, o reajuste das forças de segurança, que foi objeto de uma série de negociações, que por fim se chegou a uma proposta. E essa proposta foi submetida às categorias e as categorias a aceitaram. Ela precisava dessa adequação orçamentária através do PLN. Serão beneficiados com a recomposição salarial policiais militares, policiais civis e bombeiros militares. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázeba. Agora são 8 horas 3 minutos, 8h03. A previsão do tempo. Vamos saber a previsão do tempo para este domingo em todo o Brasil, direto da Central Clima Tempo com Luísa Cardoso. Neste domingo, o deslocamento de uma frente fria na altura da costa do sul do país deve trazer instabilidades para o sul do Rio Grande do Sul, mas mesmo assim, na maior parte do tempo, o sol é que deve brilhar. Inclusive desde o Rio Grande do Sul até áreas do centro-oeste, sudeste, Mato Piba, sertão nordestino, também áreas do norte, tempo firme prevalece. A umidade relativa do ar também deve continuar abaixo dos 30% nas áreas do Mato Piba e até abaixo dos 20% sobre o Tocantins, leste de Mato Grosso e o norte de Goiás. A chuva acontece de maneira mais persistente neste domingo apenas no litoral da Bahia. Já em relação às demais áreas em azul claro no mapa, ocorre chuva, mas de moderada a forte intensidade. O volume acumulado é menos expressivo. E falando nas temperaturas, devem ser baixas no início do dia, mas esquenta mais até o meio da tarde, mínima de 12 graus no Rio de Janeiro, 16 em Porto Alegre, e a temperatura máxima chega na casa dos 35 graus em Cuiabá e Manaus. As últimas do jornal Aqui Agora.
Agora são 8 horas e 5 minutos, 8 e 5. Tribunal Regional Federal da Primeira Região mantém sentença que desbloqueou parte de valores depositados em conta conjunta. Repórter Neto Costa. A 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a sentença que julgou procedente o desbloqueio de 50% do valor depositado em conta conjunta da autora da ação com seu parceiro agrícola em uma ação de execução fiscal. Defendeu a parte embargante a propriedade do valor integral depositado na conta conjunta com o executado em ação de execução fiscal, valor esse penhorado, e ela buscou modificar a distribuição do ônus de sucumbência. Ao analisar o processo, a desembargadora relatora Gilda Sigmaringa Seixas destacou que a turma já se manifestou no sentido de que o fato de o valor bloqueado estar depositado em conta corrente conjunta, em que um dos titulares, o embargante, não era o devedor, não impede a retenção da totalidade do valor encontrado, pois nesse tipo de conta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária. Sendo assim, não cabe a liberação do valor integral da conta conjunta da embargante com seu parceiro agrícola, por não estar demonstrado nos autos que o valor depositado na conta em análise é de propriedade exclusiva da embargante, explicou a relatora. O colegiado acompanhou o voto. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa. Corregedoria Nacional de Justiça mantém afastamento do juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele é acusado de ameaçar um desembargador. Repórter Fernanda Porto. A decisão de manter o afastamento é do Corregedor Nacional ministro Luiz Felipe Salomão. Ele julgou que o afastamento cautelar do juiz federal Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, é importante para evitar qualquer tipo de comportamento inadequado e possível manipulação de dados essenciais à investigação. O juiz foi afastado em maio, depois que foi acusado de ameaçar por telefone o desembargador federal Marcelo Malucelli e o filho dele, João Malucelli. O caso de suposta infração grave está sendo apurado por uma equipe de correição extraordinária do Conselho Nacional de Justiça. Na decisão, o Corregedor Nacional, ministro Luiz Felipe Salomão, também determinou que o juiz Eduardo Apio devolva o celular e o computador funcionais. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. A empresa é condenada a indenizar consumidor por demora na entrega de motocicleta. Repórter Marcelo de la Libera. A 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve por unanimidade decisão que condenou a Volts Motors do Brasil Comércio de Motocicletas Limitada ao pagamento de indenização a cliente em razão de demora na entrega de uma motocicleta e outros itens previstos no contrato. De acordo com o processo, o autor realizou o contrato de compra e venda de uma motocicleta com 2 baterias e 2 capacetes, pelo valor de pouco mais de R$ 20.700, com data de entrega prevista para 20 de janeiro de 2022. Para a reserva do veículo, o homem inicialmente teve que desembolsar o valor de R$ 1.000 e, na entrega, pagaria o valor restante. O cliente conta que a entrega não ocorreu no prazo combinado e foi informado que deveria realizar o pagamento completo, pois a loja estava finalizando o pedido. Ressaltou que houve sucessivos adiamentos da entrega, mesmo após o pagamento do valor remanescente. Por fim, foi informado pela empresa que estavam com problemas no estoque de baterias e que, se ele desistisse delas, seria possível realizar a entrega. No recurso, a empresa argumentou que a matéria-prima para a montagem das motocicletas são importadas da China, país afetado pela pandemia da Covid-19. Por isso, o atraso na entrega das mercadorias. Na decisão, o colegiado explicou que quando o contrato foi celebrado, já havia se instaurado a pandemia e que os efeitos dela já eram conhecidos. Com isso, o movimento de adequação das atividades empresariais diante da nova realidade permitia ao consumidor presumir que o prazo para entrega já contemplava o contexto da pandemia. Dessa forma, a turma alegou que foram graves os sucessivos adiamentos para a entrega, uma vez que o veículo é produto essencial. A conduta morosa configura ato abusivo, com frustração da legítima expectativa do consumidor de usufruir o bem adquirido no prazo combinado. Assim, a empresa foi condenada a pagar o valor de R$ 7.000 por danos morais e realizar a entrega dos produtos. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo de la Libera.
E essas foram as notícias da edição número 367 do Jornal Mais Informativo do Rádio Brasileiro e da Internet, o Aqui Agora, deste sábado, dia 22 de julho de 2023. Outras informações amanhã a partir das 7 da manhã no Jornal Brasil News, primeira edição, com Cleiton Basso. A todos, muito obrigado pela audiência e o Jornal Aqui Agora volta amanhã a partir das 7 da noite. Na sequência, o especial musical está chegando e logo após tem Wilson Meirelles com o programa Rádio Escuta e eu volto às 10 da noite com um grande debate aqui na sua Rádio Positivo do Brasil. Você acabou de ouvir o programa mais informativo do Rádio Brasileiro, Jornal Aqui Agora. A toda hora, o ano todo, você ouve Rádio Positivo do Brasil.